E o ponto que mais tem chamado a atenção nisso é que o Trump, pessoal, ele tem demonstrado grande interesse em conversar diretamente com o Xi Jinping. Isso que chamou a atenção. E também verbalizado por Pequim. Você vê que naquela matéria da CNBC, que nós lemos anteriormente, o que eles falaram aqui? Eles informaram que a ligação ela foi iniciada por Trump. Ou seja, quem pegou o telefone, né, e fez a ligação não foi o Xi Jinping, foi o Donald Trump. Então, isso, o interesse, ele partiu por parte do Donald Trump. O que chama atenção para a gente nesse contexto é que o Trump está disposto a encontrar um acordo aqui com o Xi Jinping, o que é um ponto interessante aqui para a gente nesse momento. Então, o que está chamando a atenção no momento é que o Trump é o cara que está demonstrando esse interesse em conversar diretamente com o Xi, acabaram de conversar, e acreditando que isso possa ajudar a resolver o impasse nas negociações comerciais entre os dois países. Vamos ver, cara. Vamos ver se a gente tem aqui algo para reforçar ainda mais essa tese, né? E outra coisa que aconteceu também recentemente disso, que foi postado agora pelo Trump na Truth Social, que é o cerco começando a se fechar agora para os imigrantes, pessoal. O cerco realmente está se fechando. Eu estou aqui com esse vídeo que o Trump ele acabou de publicar aqui algumas horas atrás, 12 horas atrás, para ser mais específico. E para dizer a verdade, esse aqui foi o último post que o Trump fez. Depois dessa ligação entre ele e o Xi Jinping, não teve nenhum post, não teve nada de novo. E o que ele falou aqui nesse vídeo, eu vou colocar aqui com áudio para vocês, para a gente ouvir aqui o último pronunciamento do Trump antes da ligação com o Xi Jinping. Deixa eu colocar. Espera aí. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Prontinho. Vamos ver o que ele está falando aqui. The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que o ataque terror, que eu não posso falar a palavra, que aconteceu no Colorado, não sei se vocês ficaram sabendo que foi um cara que ele, enfim, ele atentou contra a vida de algumas pessoas que estavam ali, alguns judeus também que estavam ali, e estava gritando Free Palestine, né? Liberte a Palestina. Aí o cara chegou com um coquetel molotov, jogou, queimou pessoas, enfim, um negócio feio. E basicamente o Trump está falando que esse último ataque, terror, né, mostra que é um momento em que é preciso cumprir as leis no que diz respeito a imigrantes ilegais. Então ele falou, imigrantes que vêm para cá para ficar um período determinado e eles fazem overstay, ou seja, eles ficam além do que estava previsto para esse visto, nós não queremos essas pessoas aqui. Então, se você está nos Estados Unidos e você ultrapassou o seu período de visto, você não é bem-vindo nos Estados Unidos, né? Porque você ficará num status irregular, um status ilegal. O que era diferente no governo Biden. O governo Biden ele tinha uma política muito mais amistosa para imigrantes ilegais. Inclusive, no período do governo Biden, foi o período onde mais pessoas entraram nos Estados Unidos ilegalmente. Atravessaram as fronteiras americanas de forma ilegal, né? In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers. Ele falou que nesses últimos anos vimos vários ataques terror por pessoas que são imigrantes que estavam fora de status. From dangerous places all over the world, and thanks to Biden's open door policies, today Ele falou tudo isso graças, né, à política de porte escancarada do Biden. there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. E tem milhões e milhões de ilegais que não deveriam estar no nosso país. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office,
I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que ele não quer permitir com que o que aconteceu na Europa aconteça também nos Estados Unidos. E é por isso que ele colocou a equipe dele para ver a questão dos riscos. Recentemente, ele suspendeu os vistos de estudante também, não sei se vocês ficaram sabendo, inclusive muitas pessoas e conhecidos meus que tinham aplicado para visto de estudante para vir para os Estados Unidos não vão conseguir vir mais, porque o Trump suspendeu todos os vistos de estudante globalmente. Por quê, Yuri? Porque tinha algumas pessoas ali na faculdade de Harvard que estavam fazendo um movimento teoricamente pró-Palestina e, assim, enfim, é uma questão bem complexa. E o Trump resolveu suspender para analisar caso por caso, para justamente impedir com que essas pessoas que vão ali para os Estados Unidos para cometer algum tipo de crime ou para fazer alguma atividade ilegal, seja proibida de entrar nos Estados Unidos e não faça, né, aquilo que planeja fazer de ruim. Isso tem um efeito negativo, tanto para a economia, tanto para a questão geopolítica, mas também tem um efeito positivo, né? A gente vai falar sobre esses dois efeitos logo mais, deixa eu só concluir aqui o que ele está falando. And make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats, their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identity. Enfim, aí ele está falando, né, sobre toda essa questão de verificar se a pessoa realmente é uma pessoa que está indo lá para estudar ou se é um terror que está indo lá para cometer alguma coisa ilegal. O ruim disso é que acaba que as pessoas que não têm nada a ver, as pessoas que estavam querendo vir mesmo para estudar, acabam pagando pato, né? Muitos acabam pagando por poucos, que é o que está acontecendo agora nesse contexto. Inclusive, tem um vídeo aqui recente mostrando que o ICE, eles estão fazendo batidas em todos os lugares. Para quem não sabe, o ICE é a polícia de imigração dos Estados Unidos. Eles estão fazendo batidas em todos os lugares e dessa vez eles fizeram batidas em locais de appointments de governo, pessoas que estavam ali indo para algum lugar fazer um appointment em ambientes assim, por exemplo, Detran, aqui no Brasil chama DMV, né, o DMV. Os caras vão ali para fazer carteira de motorista. Eles foram em locais governamentais, onde pessoas fazem appointments, hospitais, enfim, e começaram a dar batidas nesses locais. E esse aqui foi um arrestment, né, uma prisão que eles fizeram em Chicago. Agora, isso foi de ontem, né? Então eles chegaram ali e levaram algumas pessoas presas, e aí a população se revoltou, se uniu e foi ali para querer bater de frente. Aconteceu uma situação também que uma mãe ela foi levada presa e a filha, que era americana, ficou chorando, desesperada, né? Porque a mãe estava ilegal, só que a filha tinha nascido aqui, então, e a filha já era maior de idade, então separou a mãe da filha. Foi uma situação bem complicada que a gente estava vendo aqui, e outros vídeos. Enfim, não vou ficar botando esses vídeos aqui, porque senão a gente vai fugir um pouco do tema principal da live, mas é só para elucidar o que a gente está falando e explicar qual que é o efeito econômico, o impacto econômico que isso pode trazer para a gente. Então, voltando aqui para onde a gente estava. Vamos lá? Então, a gente tem essa perseguição bem forte que está acontecendo agora com os imigrantes. E o que a gente entende disso? Primeiro ponto. Isso pode trazer impactos econômicos negativos. E a gente vai falar sobre esses impactos econômicos negativos que podem indiretamente resvalar para outros setores da economia. E a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro deles, pessoal, mão de obra mais escassa em setores-chave. Eu já falei isso em outras lives, até em papos retos que a gente faz com outros criadores de conteúdo, amigos nossos, que a gente faz normalmente nas sextas-feiras. E, cara, grande parte da mão de obra aqui dos Estados Unidos, quando a gente fala sobre construções, é feita por imigrantes. O americano, na sua grande maioria, ele não curte muito esses trabalhos braçais. Tanto é que se você for aqui na Flórida, em qualquer obra
qualquer obra aqui na Flórida, a maior parte dos trabalhadores vão ser pessoas que são estrangeiras. Tanto é que se você for numa obra aqui na Flórida, qualquer canteiro de obra aí, e você escutar os caras conversando, os caras estão conversando em espanhol, ou em português, enfim, porque é a galera que realmente constrói as casas, é a galera que realmente trabalha na mão de obra. Eu não estou dizendo para vocês que não existe americanos fazendo esse tipo de trabalho. Obviamente que existe. Obviamente que existem americanos que fazem trabalhos braçais de mão de obra, só que é uma parcela muito pequena se a gente for comparar com os imigrantes, né? Então a gente pode ter um problema de mão de obra mais escassa, a gente pode ter falta de mão de obra nessa questão. E aí o que acontece? A imigração, muitas vezes, ela supre lacunas em setores como, a gente acabou de falar, construção, agricultura, serviços, tecnologia. Então, muitas lacunas podem ser criadas com o efeito dessa deportação em massa. Porque uma coisa é uma pessoa que está aí de fora, do Brasil, falar sobre isso. Outra coisa é uma pessoa que está aqui. Então, eu estou aqui, eu estou vendo. Então, é muito mais fácil para que eu fale sobre isso do que qualquer pessoa que acha qualquer coisa aí no Brasil, porque você não está aqui, você não está vendo. Eu estou aqui e eu estou vendo. Os caras estão dando batida em todos os lugares. Qualquer lugar, por menos que você espera, está ali. E outra coisa, os policiais, eles estão trabalhando também em conjunto com o ICE. Então, às vezes, dependendo do contexto, já aconteceu aqui na Flórida, de um policial, um state trooper, normal, parar um cara, pediu o documento do cara, viu que o documento do cara estava ilegal e chamou o ICE para o cara, o que normalmente não aconteceria. Há pouco tempo atrás, um policial comum, ele não se preocuparia com o teu status. Ele só queria saber se está dirigindo direitinho, está cumprindo a lei ou não. Agora não, agora outros policiais que não são do ICE estão começando a analisar a documentação e estão reportando para o ICE. Porque, teoricamente, existe uma cota de deportações. E já houve uma reunião recente onde muitos representantes estavam não satisfeitos com a quantidade de imigrantes deportados, que eles queriam que mais imigrantes fossem deportados do que os números que estão sendo apresentados. Por quê? Se você pegar, pessoal, não são muitas pessoas que vêm aqui para cometer crime. A maioria das pessoas vem para cá para trabalhar. Então, o que o governo fez? Primeiro, ele correu atrás dos criminosos, mandou um monte de criminoso embora, né? Agora que já foi a maioria dos criminosos, eles vão ter que mandar quem? Quem está em status ilegal, não está cometendo nenhum crime assim, fora estar ilegal, porque estar ilegal já é um crime, mas que não estão cometendo nenhum crime, só estão ilegal, então, ó, tem que bater a meta. Então vamos mandar esse pessoal embora. Está trabalhando, está contribuindo, está construindo casa, mas está ilegal. Então vai embora. Né? Basicamente é isso que acontece. E, pessoal, as restrições mais severas, elas podem o quê? Aumentar o custo do trabalho, reduzir a produtividade e atrasar projetos. Então, o que acontece? Restrições mais severas, elas vão deixar o trabalho mais caro. Vai ficar mais cara a mão de obra. Né? Que é aquela questão da oferta e demanda. A lei básica de oferta e demanda. Pode reduzir a produtividade, atrasar projeto, atrasar obra. Espera aí. Léo Ligeirinho comentou o seguinte: ligações entre Trump e Xi Jinping foram suspensas. Como assim? Próximas ligações? Beleza, mas e essa de hoje? Alguém tem alguma informação para me passar? Ítalo Pimentel, eu acho que se regularizado essa parada de imigrante, Yuri, tem muito indiano maluco e tarado nos Estados Unidos, fora os islâmicos, invadindo tudo. Cara, é uma situação muito complexa mesmo. E eu tenho muitos amigos, cara, conhecidos, né, que estão com medo até de vir para os Estados Unidos para assistir os jogos do Campeonato Mundial de Clubes. Tem um amigo meu que falou, eu tava falando com ele hoje. Pô, cara, não sei se eu vou assistir o Mundial não, eu tenho visto de turista, mas sei lá, cara. Os caras estão pegando todo mundo, vai que me pegam no bolo. Porque, pessoal, eu não duvido nada do ICE bater no jogo. Porque o que vai ter de imigrante no jogo não está no gibi. E isso já está se refletindo na compra de ingressos. A compra de ingressos da FIFA está extremamente fraca. Está aqui, ó. A FIFA
já baixou o valor em 8. Olá, tradeiro! Quer ter acesso a análises de ponta e conhecer todas as nossas técnicas? Então saiba que temos grandes novidades. Estamos em parceria com duas grandes corretoras, BitGet e Bybit. Com ambas, você pode aproveitar o plano Smart Trader, que é 100% gratuito. Como funciona? Basta criar sua conta em qualquer uma dessas corretoras usando o nosso link de afiliado, verificar sua identidade, fazer um depósito de $100 e realizar um trade. Com isso, você ganha acesso a lives semanais exclusivas no nosso Discord, cheias de análises e estratégias detalhadas. E atenção, se você optar pela BitGet, você também desbloqueia um benefício exclusivo, cashback de 20% em bônus para trading sobre o primeiro depósito feito. O melhor de tudo, os lucros gerados com esses bônus podem ser sacados normalmente. E se você quer levar seus conhecimentos ao próximo nível, o plano tradeiro é perfeito para você. Seja através da Bybit ou BitGet, como tradeiro, você terá desconto de R$100 na mensalidade e acesso a mais de 70 horas de aulas completas, além de acompanhar uma carteira 24 horas que reflete nossas operações ao vivo no mercado. Então, tá esperando o quê? Escolha sua corretora, clique no link na descrição e venha fazer parte da comunidade mais técnica do Brasil em Crypto Trading. Observação: consulte a disponibilidade de vagas no plano tradeiro.